A fibrose pulmonar é uma doença crônica, progressiva, irreversível e pode-se dizer também que é rara. Ela afeta entre 3 e 9 pessoas a cada 100 mil habitantes nos países desenvolvidos ocidentais, que é onde a gente tem estatísticas mais confiáveis. A fibrose pulmonar ela é caracterizada pela presença de depósitos de tecido fibroso, na verdade, predomínio de fibras de colágeno, no tecido pulmonar. E essa deposição de colágeno no pulmão acaba destruindo a arquitetura normal do tecido pulmonar, que é uma estrutura bastante esponjosa, digamos assim, que permite a entrada do ar através de passagens progressivamente mais estreitas pela bifurcação desses caminhos, até chegar num ponto final onde não existe mais bifurcação, que é uma estrutura com uma aparência de fundo de saco, ou seja, uma estrutura sem saída, onde o ar vai chegar ali naquele limite e vai encontrar uma membrana muito fina, formada por células muito finas, que são as células epiteliais do pulmão, e essas células permitem a passagem de gases, do oxigênio do ar inspirado para o sangue. Existem vasos sanguíneos capilares muito fininhos em volta dessa estrutura de fundo de saco, que é chamada de alvéolo. Então o oxigênio consegue atravessar essa membrana de células muito finas e cair na corrente sanguínea. Por outro lado, o gás carbônico que está vindo para os pulmões através da corrente sanguínea consegue passar para os alvéolos. Então, assim, dessa maneira, o gás carbônico acaba sendo expelido. Então, essa estrutura do alvéolo é fundamental para as trocas dos gases, oxigênio, gás carbônico, que é a função principal dos pulmões. Então, com os depósitos de colágeno, essa estrutura vai sendo cortada, interrompida. Os canais, os bronquíolos, onde o ar vai passando, acabam sendo destruídos, e da mesma maneira essa estrutura dos alvéolos também vai sendo danificada pelo excesso de fibras de colágeno que vão cortando esse tecido esponjoso, poroso, que é constituído dos pulmões. Então, assim, a fibrose pulmonar vai prejudicando a oxigenação do sangue. Ao mesmo tempo, o pulmão tem uma capacidade elástica, né, de ceder durante os movimentos respiratórios e se contrair novamente. Então, com essa fibrose, o pulmão vai ficando enrijecido e vai perdendo essa capacidade elástica. Então a pessoa vai tendo uma falta de ar que vai piorando progressivamente à medida que a doença se agrava, e isso leva então a uma falta de fôlego que normalmente é percebida como uma dificuldade, por exemplo, para executar determinadas atividades físicas, até mesmo as mais corriqueiras. E esse é um dos sintomas da fibrose pulmonar. E o outro, que costuma acontecer até mais precocemente, não é propriamente a falta de ar, a falta de fôlego, mas sim uma tosse crônica, e essa tosse tem como característica ser uma tosse seca, que não tem secreção. A fibrose pulmonar ela é mais comum a partir dos 50 anos. Não existe um tratamento muito eficaz para a fibrose pulmonar. Atualmente existem 2 medicamentos que foram desenvolvidos de uns 10 anos para cá, um pouco mais do que isso, e que têm a capacidade de retardar o agravamento da doença, mas eles não têm a capacidade de curar a fibrose pulmonar. Esses medicamentos retardam a evolução da doença e diminuem a mortalidade da doença no primeiro ano após o diagnóstico. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico de fibrose pulmonar, é lógico que a doença já está se manifestando. De modo geral, ela não é descoberta ao acaso sem sintomas, numa fase muito inicial, e
ela vai progredindo e, de modo geral, a expectativa de vida das pessoas com fibrose pulmonar é de 3 a 5 anos, a partir do momento do diagnóstico, ou seja, a doença já estava transcorrendo antes do diagnóstico. É lógico que se a pessoa descobre a fibrose pulmonar num estágio mais inicial, a expectativa de vida dessa pessoa vai ser um pouco maior. Se a pessoa descobre que tem a fibrose pulmonar, recebe o diagnóstico quando a doença já está mais avançada, a expectativa de vida é menor. Então, os medicamentos que existem hoje para o tratamento da fibrose pulmonar, eles retardam o agravamento e a expectativa de vida, então, que é de 3 a 5 anos a partir do diagnóstico, ela se prolonga um pouco, mas principalmente por diminuição da mortalidade no primeiro ano do tratamento. Esses medicamentos são extremamente caros, o que dificulta o acesso a eles em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não é diferente. E esses medicamentos, o nome farmacológico, não o nome de fantasia, são pirfenidona e nintedanib. Esses dois medicamentos têm efeitos colaterais vários, de modo geral os efeitos colaterais não são muito graves e são passíveis de algum tipo de correção, de tratamento, para que a pessoa consiga manter o uso dos medicamentos, já que a doença é extremamente grave. Então não justifica interromper o uso desses medicamentos por efeitos colaterais que não são extremamente graves e que podem ser então controlados. E esse é então o objetivo do tratamento, tentar retardar a evolução da doença. E somente esses dois medicamentos têm essa capacidade comprovada através de estudos clínicos. Existem vários outros estudos pré-clínicos feitos com células, com animais, onde se induz a fibrose pulmonar e que sugerem que vários outros produtos, medicamentos ou até suplementos nutricionais podem interferir nesse processo da fibrose pulmonar de uma maneira benéfica. Mas a maior parte desses produtos não foi testada clinicamente para saber se realmente, na situação clínica de doentes com fibrose pulmonar idiopática, esses tratamentos têm alguma eficácia. Quando a gente analisa os fatores de risco para a fibrose pulmonar, existem algumas características e que mostram um pouco quais são os mecanismos que estão relacionados com o desenvolvimento da doença. Então, um dos principais fatores de risco é o aumento da idade. Então, de fato, a fibrose pulmonar é muito mais comum em pessoas com mais de 50 anos, é extremamente rara em pessoas mais jovens, e isso mostra que o processo do envelhecimento em si contribui para o desenvolvimento da fibrose pulmonar. Existe também uma predisposição genética que pode ser observada em 40% dos casos, com algumas características genéticas das mais variadas, mas que ajudam, contribuem de alguma maneira para o aumento do risco da fibrose pulmonar. Não são mutações que são determinantes, que são causa específica genética, ou seja, a fibrose pulmonar idiopática ela não é, de modo geral, uma doença genética. Existem características genéticas que, quando presentes em determinadas pessoas, juntam-se a outros fatores e fazem com que a pessoa então acabe desenvolvendo a fibrose pulmonar. Então, por causa disso, não existe um teste genético para saber se a pessoa tem um risco aumentado ou não de desenvolver fibrose pulmonar. Um outro fator que é muito importante, e é um dos mais importantes, é o tabagismo. Através da fumaça inalada, uma série de substâncias tóxicas ganham acesso até o pulmão e os alvéolos. Essas substâncias provocam danos nessas células epiteliais do revestimento lá interno do pulmão. Essas células, então, sofrendo uma série de danos, acabam desencadeando um processo inflamatório que é crônico, e isso então acaba evoluindo para o processo da fibrose. A poluição do ar, poluição atmosférica, também contribui para aumentar muito o risco
de fibrose pulmonar idiopática, assim como outros materiais que podem ser inalados, como, por exemplo, pó de metal, pó de pedra ou pó de madeira. A exposição ao amianto também, que é um mineral que já foi muito usado pelas suas propriedades isolantes, térmicas e outras propriedades, mas acontece que o amianto é um mineral que gera partículas finas e pontiagudas microscópicas e que são de uma capacidade de lesão nas células pulmonares muito grande. As células tentam, principalmente as células de defesa, tentam destruir essas partículas, mas não conseguem. Então elas englobam essas partículas, principalmente os macrófagos, são células do sistema de defesa, e eles são ativados, produzem uma quantidade enorme de radicais livres, atraem células inflamatórias para o pulmão, mas eles não conseguem destruir essas partículas microscópicas pontiagudas do amianto microscópico, e isso então leva também a um processo inflamatório crônico e ao desenvolvimento da fibrose. A exposição a agrotóxicos é um outro fator de risco importante, mas é uma exposição ocupacional, ou seja, não é ingerir alimentos com agrotóxico que vai aumentar o risco da pessoa desenvolver fibrose pulmonar, e sim aqueles trabalhadores que lidam diretamente com esses produtos tóxicos e acabam então inalando uma certa quantidade desses produtos ao longo de um determinado tempo, o que acaba acumulando danos no pulmão, levando ao desenvolvimento da fibrose pulmonar. Existe um quimioterápico do câncer, quer dizer, na verdade, muitas substâncias usadas na quimioterapia do câncer, muitos medicamentos, podem provocar fibrose pulmonar, mas existe um especificamente que dá um risco altíssimo de desenvolver fibrose pulmonar, que é a bleomicina. Então, sempre que possível, a bleomicina é substituída hoje em dia por alguma outra droga no tratamento de vários tipos de câncer, justamente para evitar a fibrose pulmonar. Aqui no Brasil existe um outro fator muito importante que não se vê em países desenvolvidos, que é a exposição ao fogão a lenha. Então, queimar a lenha no fogo e ficar ali perto do fogão no preparo da comida ao longo de anos acaba fazendo com que a pessoa ingira substâncias tóxicas, gases ou até partículas microscópicas do produto da combustão da lenha, e isso então acaba gerando também lesão no pulmão e desenvolvimento da fibrose pulmonar. Alguns vírus, principalmente vírus da família do herpes, não é necessariamente o vírus que provoca o herpes. O vírus herpes é um nome genérico de uma família que contém uma quantidade muito grande, uma variedade muito grande de vírus. Então, infecções por vírus, principalmente da família do vírus herpes, pode também acabar provocando fibrose pulmonar. Um outro fator que é muito comum, que está associado a uma frequência muito grande com o desenvolvimento da fibrose pulmonar, é o refluxo gastroesofágico, que é um transtorno muito comum, e pela aspiração de conteúdo ácido do estômago, que acaba penetrando nas vias aéreas e chegando até o pulmão, esse produto ácido acaba atacando e gerando lesão química nessas células que revestem internamente os pulmões, e acaba então desencadeando esse processo de uma inflamação crônica. Para se ter uma ideia, é relativamente comum encontrar bile nos alvéolos, no pulmão, lá na extremidadezinha das vias aéreas, nas pessoas que têm fibrose pulmonar. Com muito mais frequência se encontra isso nas pessoas com fibrose pulmonar do que nas pessoas que não têm fibrose. Então, como que essa bile chegou lá? Através do refluxo. Então começa o refluxo já a partir da parte mais alta do intestino, a bile reflui para o estômago, a partir daí sobe, entra nas vias aéreas e acaba provocando lesão química dentro do pulmão, desencadeando o problema da fibrose. Outros fatores que também estão associados, embora não se saiba ao certo o mecanismo que está relacionado com o desenvolvimento da fibrose pulmonar, é a apneia do sono e o diabetes. De modo geral, a apneia do sono ela é mais comum em pessoas obesas, embora nem sempre. Então é possível que indiretamente a apneia do sono esteja associado com um risco maior de desenvolver a fibrose pulmonar em função da
do refluxo gastroesofágico associado em função do diabetes, em função da apneia do sono. E um outro fator que também está associado é o diabetes. Diabetes é uma doença que é acompanhada de um processo inflamatório sistêmico, ou seja, substâncias inflamatórias produzidas pelo nosso próprio corpo, pelo tecido de defesa ou no intestino, por exemplo, acabam caindo na corrente sanguínea e facilitando o desenvolvimento de reações inflamatórias no corpo todo. Então, diabetes é uma doença que é acompanhada de uma facilitação de processo inflamatório e isso poderia estar relacionado com o aumento do risco de desenvolver a fibrose pulmonar em pessoas diabéticas. Com relação aos mecanismos envolvidos, então existe essa possibilidade de vários agentes químicos, físicos, biológicos provocarem algum tipo de lesão nas células do revestimento pulmonar, as células epiteliais alveolares, e isso então acaba provocando os danos celulares. Existe a ruptura e a morte de várias dessas células, o que provoca a ativação de uma reação inflamatória no tecido pulmonar. Mas existe um outro processo que está muito relacionado com o desenvolvimento da fibrose pulmonar, que é o envelhecimento dessas células. Todas as células no nosso corpo, quando a gente vai envelhecendo, elas vão sofrendo uma transformação que é decorrente de um processo de acúmulo de lesões no material genético. Essas células não morrem, pelo contrário, elas se tornam resistentes a um processo natural de destruição de células danificadas, que quando a gente está numa idade mais precoce, esse processo é muito ativo. Então as células que vão acumulando determinadas lesões, de início o nosso organismo consegue destruir, remover essas células do nosso corpo. À medida que a gente vai envelhecendo, as células vão acumulando mais lesões e perdem essa capacidade de autodestruição, na verdade. Elas deixam de se multiplicar porque é acionado um sistema de defesa para evitar o desenvolvimento do câncer, que ocorre em células com um acúmulo de mutações, mas que tem uma capacidade de proliferação muito exacerbada. Então, no processo de envelhecimento, para evitar o desenvolvimento de câncer, as células que apresentam várias lesões no seu material genético, essas lesões foram ocorrendo ao longo da vida, essas células param de se multiplicar. Elas perdem a capacidade de se multiplicar, mas elas adquirem uma outra capacidade, que é de produzir substâncias que desencadeiam uma reação inflamatória nos tecidos. Então, no processo de envelhecimento, vai ocorrendo uma inflamação generalizada em todos os tecidos, e no pulmão não é diferente. E é por isso que a fibrose pulmonar, por ter um componente inflamatório crônico, acaba sendo então mais comum em pessoas com a idade mais avançada, mais especificamente a partir de 50 anos de idade. Então, existe uma atração de células de defesa, de células inflamatórias para o pulmão e ativação dessas células que acabam produzindo várias substâncias que são substâncias usadas no próprio processo inflamatório, que faz parte do processo de defesa do organismo contra lesões, mas numa atividade mais acentuada e mais prolongada, essa reação inflamatória acaba gerando danos no tecido. E um dos mecanismos fundamentais é a proliferação e ativação de células chamadas de fibroblastos, que são as células que produzem o colágeno no nosso corpo. Então, o nosso pulmão tem uma determinada quantidade de fibroblastos e que produzem uma quantidade normal de colágeno que é necessária para a estrutura do pulmão. Porém, com esse processo inflamatório crônico, os fibroblastos vão proliferando e vão adquirindo uma característica um pouco diferente no seu aspecto microscópico. Eles se transformam em células que têm capacidade de contração, assim como as células musculares. E não só têm essa capacidade de contração, mas também têm uma capacidade de produção de colágeno muito maior do que um fibroblasto normal. E elas se tornam células permanentemente ativadas. Então, elas produzem colágeno em grande quantidade e isso não para. E isso vai, então, atravessando, as fibras de colágeno começam a atravessar
toda a estrutura do pulmão e vão interrompendo as vias aéreas por onde o ar tem que passar. Existem várias fontes de fibroblasto, além do fibroblasto que já existia no pulmão. No processo da fibrose pulmonar, células que circulam no sangue e que têm a capacidade de se transformar em fibroblastos são atraídas para o pulmão, são os fibrócitos, e então eles penetram no pulmão, se diferenciam em fibroblastos e miofibroblastos e se somam nesse processo de produção excessiva de colágeno. Uma outra célula que também acaba contribuindo para a produção de colágeno no pulmão, na fibrose pulmonar, são as próprias células epiteliais alveolares, ou seja, aquelas células de revestimento interno do pulmão que formam ali então esse fundo de saco dos alvéolos microscópicos. Elas acabam se transformando em fibroblastos e vão então contribuir também para o depósito excessivo de colágeno na fibrose pulmonar. Existem várias substâncias que estão envolvidas nesse processo da ativação, multiplicação de fibroblastos e na transformação de outras células em fibroblastos na fibrose pulmonar. Entre essas substâncias, que são produzidas por essas células todas envolvidas nesse processo, existem as interleucinas, principalmente interleucina 1 e interleucina 6, vários fatores de crescimento, como o IGF-1, o EGF, o VEGF, o FGF, o TGF-beta, TNF-alfa e o PDGF. Esses fatores de crescimento todos vão contribuir para a ativação dos fibroblastos. Existem vários tipos de célula, cada uma produz uma certa quantidade e variedade de fatores, que são proteínas que a célula produz, lança no meio extracelular e que vão então atuar nas outras células, no caso os fibroblastos e miofibroblastos, ativando a proliferação, a produção de colágeno e a destruição do tecido pulmonar. Os medicamentos que existem hoje em dia para o tratamento da fibrose pulmonar e que têm a capacidade de retardar a evolução da doença e diminuir a mortalidade, mas apenas no primeiro ano de tratamento, que são então a pirfenidona e a nintedanib. A pirfenidona ela atua diminuindo a atividade de dois desses fatores, que são o TNF-alfa e o TGF-beta. Já o nintedanib, ele diminui a atividade do VEGF, do FGF e do PDGF. Mas existem então várias outras substâncias, além dessas que eu citei, de interleucinas, existem também as metaloproteinases de proteína, que são enzimas que vão destruindo o tecido conjuntivo, na verdade, o tecido de sustentação, onde as células se firmam para montar a estrutura do pulmão, e essas enzimas vão destruindo a estrutura normal e abrindo caminho para a passagem das fibras de colágeno. Elas também contribuem para a ativação dos fibroblastos e para a produção excessiva de colágeno. E esses medicamentos que a gente tem atualmente não têm a capacidade de atuar em todas essas substâncias, em todos esses fatores, em todas essas proteínas que estão envolvidas no processo da fibrose. Então, por causa disso, esses tratamentos não são altamente eficazes. Isso mostra que seria necessário acoplar a esse tratamento uma série de outros tratamentos, outras substâncias que pudessem contribuir com aqueles outros pontos todos que ficaram de fora dessa estratégia terapêutica. A partir daí surgiram vários estudos mostrando que dentro das células, principalmente dos fibroblastos e miofibroblastos, e nas células de defesa que produzem essas substâncias que ativam a fibrose, existem várias proteínas dentro das células que comandam a produção de todas essas outras proteínas que estimulam a formação da fibrose. Então, existem aquelas que são proteínas intracelulares que podem amenizar a formação da fibrose, e existem outras proteínas internas das células que têm a capacidade de estimular
a formação da fibrose. As que têm a capacidade de inibir são as sirtuínas, que são proteínas que estão relacionadas com o processo de envelhecimento, e basicamente existem 4 sirtuínas que estão envolvidas no processo da fibrose pulmonar, a sirtuína 1, 3, 6 e 7. A atividade dessas proteínas está diminuída no processo da fibrose pulmonar. Se a gente conseguisse estimular a atividade dessas proteínas, é bem provável que se conseguisse diminuir a fibrose pulmonar. Uma outra proteína intracelular muito importante no processo da fibrose é um fator de transcrição, ou seja, uma proteína que comanda a produção de várias outras, que é o NRF2. O NRF2 é o principal comandante da produção de defesas antioxidantes das nossas células. Então, quando o NRF2 é ativado, ele produz uma quantidade enorme de proteínas, enzimas e outras substâncias que ajudam a combater os radicais livres. Os radicais livres em excesso estimulam a ativação dos fibroblastos e a formação da fibrose. Então, ativar a proteína NRF2 seria uma estratégia para tentar também diminuir a fibrose pulmonar. Uma outra proteína muito importante é a proteína chamada PTEN, PTEN. Essa proteína ela acaba comandando a inibição de outras proteínas de engrenagem celular envolvida na multiplicação celular, na proliferação dos fibroblastos e miofibroblastos e também na formação da fibrose. Então, estimular a atividade da proteína PTEN poderia também contribuir para diminuir a fibrose. Existe uma outra proteína, que é a AMPK, que tem também essa capacidade de diminuir a fibrose pulmonar em estudos pré-clínicos, ou seja, são estudos feitos com células, com miofibroblastos, que são retirados do pulmão dos doentes, estudados em laboratório, e essa enzima AMPK tem a capacidade de inibir a fibrose pulmonar. Não existem drogas, medicamentos, que atuem em todas essas proteínas intracelulares. O que a gente conhece, que tem capacidade de atuar nessas proteínas intracelulares, na verdade são suplementos nutricionais. No caso das sirtuínas, existe uma classe de substâncias que são os polifenóis, são antioxidantes encontrados nos alimentos de origem vegetal e que tem uma concentração maior em vários alimentos que têm comprovadamente um efeito benéfico para a nossa saúde. Então a gente encontra os polifenóis em ervas aromáticas, ervas ou plantas medicinais e alguns outros alimentos que a gente usa até com uma certa frequência. Algumas dessas substâncias já foram isoladas, são produzidas e comercializadas como suplementos nutricionais e poderiam ser então testados no tratamento da fibrose pulmonar, não em substituição ao tratamento convencional, mas como um complemento, justamente para poder atuar nesses outros fatores onde o tratamento convencional não atua, e isso talvez pudesse melhorar a eficácia desses tratamentos disponíveis atualmente. Por outro lado, existem proteínas intracelulares que comandam, então, a ativação dos fibroblastos, miofibroblastos e a formação dos depósitos de colágeno na fibrose pulmonar, que são o fator de transcrição NF-κB, que estimula toda a reação inflamatória no tecido e estimula a proliferação de células, inclusive dos fibroblastos. A via enzimática, que envolve duas enzimas, a PI3K e a ACT, elas são também ativadas quando determinados fatores de crescimento produzidos no tecido estimulam os fibroblastos, tanto na sua proliferação quanto na capacidade de produção de colágeno. Então, inibir a via PI3K-ACT seria uma outra forma. Esses medicamentos que existem hoje para o tratamento da fibrose pulmonar, eles atuam inibindo o efeito de determinados fatores de crescimento nos fibroblastos, mas atuam na superfície, bloqueando a ligação dos fatores de crescimento no seu receptor de superfície presente nos fibroblastos.
Uma outra estratégia diferente seria inibir lá por dentro do fibroblasto, por dentro da célula, a consequência da ligação desses fatores de crescimento na superfície do fibroblasto. Isso é o que se conseguiria inibindo o NF-κB e a via PI3K-ACT. E isso pode ser feito com o uso de determinados suplementos nutricionais que já têm demonstrado a capacidade de interferir nessas duas vias. Existe uma outra, que é um fator de transcrição que comanda também a síntese de um fator de crescimento muito importante para a fibrose pulmonar, que é o VEGF. Esse fator de transcrição é o IF1-alfa e estratégias, então, para inibir a atividade do IF1-alfa levaria a uma diminuição da produção de VEGF, diminuindo a fibrose pulmonar. Existe uma outra proteína que também atua estimulando a fibrose, que é a proteína WNT, e existem substâncias polifenólicas, essas de suplementos que são usados para outras finalidades, não foram testados clinicamente na fibrose pulmonar, e que poderiam então ser úteis também na fibrose pulmonar, assim como várias outras substâncias que têm a capacidade de inibir as metaloproteinases de matriz extracelular. Com relação à enzima AMPK, que tem a capacidade de diminuir a fibrose, existe um medicamento que é muito usado para o tratamento de diabetes, é um medicamento muito bem tolerado, com pouquíssimos efeitos colaterais, e que está sendo pesquisada a possibilidade de usar esse produto no tratamento da fibrose pulmonar, que é a metformina. Então, curiosamente, a gente sabe que o diabetes é um fator de risco para desenvolver fibrose pulmonar. E o medicamento que é o mais usado para o tratamento do diabetes tipo 2 é a metformina. A metformina atua ativando, entre outros fatores, a metformina atua aumentando a atividade da enzima AMPK. E isso então poderia ser útil no tratamento da fibrose pulmonar. Então, fica aqui essa ideia de que as pesquisas têm desenvolvido bastante na compreensão dos mecanismos envolvidos na fibrose pulmonar idiopática, embora muitas vezes essas pesquisas não se transformam em pesquisas clínicas, muitas das vezes por falta de interesse da indústria farmacêutica de financiar esses estudos. É necessário um gasto financeiro muito grande para poder fazer os exames nas pessoas, coletar o material, fazer análises químicas, genéticas, bioquímicas, microscópicas, para tentar identificar algum benefício do tratamento nas pessoas com a doença. E isso, então, não gera um interesse da indústria farmacêutica pela falta de possibilidade de cobrar direitos autorais ou, como é que se diz, a patente, né, dos produtos utilizados. Então, como a indústria não ia poder patentear um produto